Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire e continuaremos os nossos estudos sobre a disciplina de Gestão Logística do curso de Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Em nossa última aula, vimos que a qualidade no atendimento da expectativa do cliente está diretamente relacionada ao nível de serviço acordado com o fornecedor. Agora é hora de estudarmos atividades de logística que permitem a sua execução com excelência e efetividade. Estudaremos as atividades de logística de planejamento e apoio operacional. Acompanhem comigo. As atividades da logística podem ser definidas com base na função que elas exercem. Assim, temos a seguinte classificação: atividades de planejamento e atividades de apoio operacional. As atividades de planejamento podem ser vistas como macroatividades que englobam um todo a visão do planejamento. Procuram determinar um conjunto de procedimentos, de ações visando a realização do que foi acordado no SLA contratado. Elas são denominadas de atividades de processamento do pedido, atividade de transporte, atividade de administração de estoque, atividades de manuseio de materiais e localização. Conforme apresentado no slide, as atividades de apoio operacional podem ser vistas como atividades operacionais que executam o que foi planejado para atender às necessidades dos clientes. Nos slides, como podemos ver, elas são denominadas atividades de compra, atividades de armazenagem, atividade de manuseio de materiais, atividade de manutenção da informação, atividades de embalagem, de proteção e transporte. Nesse caso, apenas atividades relacionadas ao transporte operacional. Dessa forma, para iniciarmos o planejamento logístico, o mais indicado é que comecemos pelas atividades de planejamento em nível macro, para depois resolvermos a parte operacional, executando assim as atividades de apoio operacional. Para continuarmos nossos estudos sobre logística e falar sobre as atividades de planejamento, é interessante esclarecer o conceito de modal de transporte, ou modos de transporte. Os modais ou modos são os diversos tipos de transportes que podem ser utilizados na logística para o fluxo de materiais. Entre eles, podemos citar o modal rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário, o lacustre, que é o transporte sobre lagos, e o aéreo. Cada um deles tem sua funcionalidade e desempenho, bem como o custo associado. O transporte rodoviário ainda é o mais utilizado pelas empresas no Brasil. Os principais motivos para isso são a possibilidade de criar rotas flexíveis, viabilidade para diversos tipos de cargas, desde grãos até itens de alto valor agregado. Uma outra atividade de planejamento é a atividade de processamento do pedido. Nela são estabelecidas a infraestrutura necessária para recebimento e tratamento dos pedidos recebidos, bem como os padrões para colocação de pedidos, as normas de tratamento e o fluxo de informações dentro da organização relacionados a essa atividade. Na atividade de planejamento de transporte são tomadas as seguintes decisões: a seleção do melhor modal de transporte em função do custo e benefício, o dimensionamento da frota, a escolha de veículos para a frota, os roteiros a serem percorridos, a decisão por se utilizar ou não a intermodalidade. A intermodalidade é o transporte de qualquer mercadoria realizado por mais de um tipo de transporte. Por exemplo, uma parte do transporte é feita de trem e a outra parte é feita de caminhão. Na intermodalidade, é emitido um documento de transporte para cada um dos trechos percorridos. A multimodalidade também é uma opção e também são feitas decisões sobre a programação de saída para a circulação da frota, dentre outras. Na atividade de planejamento de administração de estoques, ou simplesmente estoque, são estabelecidas as políticas de estocagem de insumos e os produtos acabados, bem como a previsão de vendas, a definição da quantidade e do tamanho dos armazéns para atender a logística, dentre outras. E, por fim, temos a atividade de planejamento de localização, que nem sempre é considerada pelos autores como atividade primária. Ela define a localização dos armazéns, das garagens para a frota, entre outros detalhes. O dimensionamento de todas essas atividades é estruturado a partir do acordo de nível de serviço tratado com o cliente. Bom, pessoal, o dimensionamento das atividades de planejamento é estabelecido a partir do acordo de nível de serviço acordado com o cliente. Esse dimensionamento refere-se, por exemplo, ao tamanho da frota, aos roteiros, ao volume de estoque a ser gerido,
aos métodos de recebimento e tratamento dos pedidos recebidos. Além disso, devemos definir a localização dos armazéns, das garagens para a frota, entre outros detalhes. Agora, veremos um pouco sobre as atividades de apoio operacional. Nas atividades de apoio operacional estão envolvidos a compra, a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem de proteção e a manutenção da informação. Acompanhe nos slides. Nas atividades de apoio operacional, por exemplo, como a de compra, é feita a escolha dos fornecedores, definido o momento de comprar, ou seja, quando será feita a licitação ou o pregão e de quanto vamos comprar. Na atividade de armazenagem, são definidos os espaços necessários para os produtos que serão armazenados, o layout do armazém, a distribuição dos produtos nesse layout, os cuidados com a integridade da carga, o número de docas para atender a demanda de veículos e as medidas de segurança patrimonial contra roubo e incêndios, explosões, dentre outros acidentes. Na atividade de manuseio de materiais, são feitas escolhas do tipo de equipamento de manuseio. No caso, as empilhadeiras, das políticas de guarda e recuperação de produtos e das políticas de coleta de pedidos. Na atividade de embalagem de proteção, é elaborado o projeto de embalagem, que facilitará o manuseio, a armazenagem e a segurança patrimonial das mercadorias, movimentadas dentro dos armazéns e durante o transporte. Por exemplo, a caixa que comporta 12 caixas de leite ou a caixa que comporta várias latas de óleo são exemplos de embalagem de proteção. Na atividade de manutenção da informação, são tratados os dados e as informações referentes ao processo logístico, elaborados procedimentos de manutenção da infraestrutura de informática e também feitas coletas e o arquivamento dos dados. Bom, pessoal, as atividades de apoio operacional são dimensionadas a partir das atividades de planejamento e servem para apoiar a sua realização. Com base nas descrições das atividades de planejamento e de apoio operacional, podemos dizer que todo o estabelecimento das atividades logísticas nasce do nível de serviço acordado com o cliente. Nesses slides, podemos ver de maneira esquemática como a logística é estruturada. Podemos perceber que tudo na logística se inicia a partir do nível de serviço. Somente depois as atividades de planejamento são estabelecidas. Cada atividade primária tem relação direta ou indireta com as atividades de apoio operacional. Por isso, as atividades de apoio operacional são estabelecidas a partir das atividades de planejamento. Podemos observar ainda que a atividade de planejamento da gestão de estoque tem relação direta com as seguintes atividades de apoio operacional: compras, armazenagem, embalagem de proteção e manuseio de materiais. No mesmo esquema, podemos ver que a atividade primária, gestão de transporte, tem relação direta com as mesmas atividades de apoio operacional que acabamos de citar. Já a atividade primária, gestão do processamento de pedido, tem relação direta com a manutenção da informação. As atividades de planejamento, estoque e transporte interagem com a manutenção da informação, mas é a atividade de processamento de pedido que interage diretamente, controlando a manutenção da informação. Bom, com o intuito de definir o tempo do ciclo de pedido, conhecido na língua inglesa como lead time, devemos definir o ciclo de pedido no contexto da logística. O ciclo do pedido é o conjunto de atividades, incluindo todas as atividades de planejamento de apoio operacional da logística, que devem ser realizadas para que o produto solicitado possa ser entregue ao cliente no nível de serviço contratado. O tempo do ciclo de pedido é o tempo medido a partir do momento em que o cliente faz a colocação do pedido, até o momento em que recebe esse pedido dentro das condições de qualidade solicitadas, ou seja, dentro do acordo de nível de serviço contratado. O tempo do ciclo de pedido é um dos indicadores mais importantes de qualidade da logística, pois mede a eficiência de todo o processo logístico e, por meio dele, os clientes calculam o momento no qual eles devem colocar um pedido a fim de repor seus estoques. Bom, pessoal, quando pensamos no processo logístico, vemos ele como sendo um conjunto de todos os integrantes e de todas as etapas que compõem a logística de algum produto e de alguma organização. Assim, ele é o composto dos seguintes atores: da organização privada, da indústria ou do órgão público, dos fornecedores e dos clientes.
Nesse slide, podemos ver esquematicamente os atores do processo e perceber que o foco está estabelecido de parcerias entre a organização e os fornecedores, com vistas a atender o cliente. Para que os fornecedores saibam qual produto a organização quer, quando quer e onde quer, é necessário haver uma troca de informações entre eles, pois uma vez que o fornecedor tenha tudo o que a organização precisa, ele imediatamente envia a ela os produtos solicitados por meio de um modal de transporte. Esse processo é denominado suprimento físico, termo mais usado nos Estados Unidos, ou administração de materiais, termos mais usados em outros países, como por exemplo o Brasil. Sendo esse último o termo utilizado no caderno didático da disciplina. Assim, para vender para seus clientes, a organização também precisa saber o que elas querem, quando querem e onde querem. A comunicação é um processo essencial dentro de qualquer organização. No caso da logística, a troca de informações é essencial, pois uma vez que a organização tenha tudo que o cliente precisa, ela envia os produtos comprados até o local combinado, com ele por algum meio de transporte. Esse processo é denominado distribuição física. Assim, temos dois processos na logística, a distribuição física e a administração de materiais, conforme demonstrado no slide. Observe as relações existentes entre fornecedores, empresas, indústrias ou órgãos públicos e, na ponta final, o cliente. A partir dos processos logísticos ilustrados no slide anterior, vamos estudar os conceitos sobre a administração de materiais e a distribuição física. Para entendermos o que é a administração de materiais, é necessário que o conceito de material fique bem claro. Material é todo bem que pode ser contado, registrado e que tem por função atender às necessidades de produto ou de prestação de serviço de uma organização pública ou privada. E dessa forma, podemos entender que a administração de materiais na logística é o conjunto de atividades que tem por objetivo planejar, executar e controlar os materiais adquiridos e usados por uma organização ou por um órgão público, com base nas especificações dos produtos a serem adquiridos. Em resumo, pessoal, podemos dizer que a administração de materiais é um conjunto de atividades que tem por finalidade o abastecimento de materiais para a organização pública ou privada, no tempo certo, na qualidade certa, na quantidade solicitada, sendo tudo isso conseguido ao menor custo possível. Nesse sentido, a administração de materiais, em sua visão mais operacional, tem por objetivo resolver questões como: qual produto a ser comprado? Quem necessita da compra, departamento e repartições que necessitam do produto? Quantas unidades devem ser compradas? Quando comprar, prazo limite para o produto chegar, menos o tempo do processo de compra? Quais são os possíveis fornecedores? Qual o preço justo para a compra? Como realizar o processo de compra, no caso de serviços públicos, seguir a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mas toda a legislação pertinente, e assim escolher se a compra será realizada por dispensa ou por licitação, entre outros descritos no caderno didático. O administrador de materiais é a pessoa que ficará responsável por executar procedimentos elencados anteriormente de forma honesta, séria, sempre buscando a economia dos custos da organização por meio de compras realizadas a custos mais baixos, de gerenciamento sérios dos estoques armazenados para evitar roubos, avarias, perda de validade, entre outros. Alunos, no serviço público, a administração de materiais é o processo logístico mais presente. É a área de serviço que basicamente demanda o abastecimento de produtos para permitir a execução desse serviço. Note que a administração de materiais não realiza suas tarefas a contento. A organização corre o risco de parar de fornecer seus produtos por não ter material para abastecer a produção, a organização pública, a escola ou hospital, bem como pode parar de atender a população por falta de merenda, de medicamentos ou outros serviços. Um outro tópico importante da logística é a distribuição física. A distribuição física trata do processamento de pedidos de transportes, da estocagem de produtos acabados e da armazenagem dos produtos finais da organização. Desse modo, desde o instante que o pedido é colocado pelo cliente até o momento em que ele se torna posse dele. Podemos ainda dizer que a distribuição física cobre todas as atividades que vão desde a saída do produto acabado da fábrica até a entrega final do cliente.
O transporte e o gerenciamento de estoque são as principais atividades que compõem a distribuição física, movimentando os produtos desde o fim da produção até o mercado de clientes. Podemos citar também, como atividades envolvidas na distribuição física, o serviço ao cliente, a previsão de demanda, o controle de estoques, o processamento de pedidos, o suporte ao serviço, a reposição de partes, a seleção de locais de fábricas e armazéns, o empacotamento, o manuseio de bens de estoque, o gerenciamento de rejeitos e as sobras. Envolve ainda a logística reversa, que é o processo de retornar para a indústria os produtos com defeitos e ou rejeitados pelo cliente. A distribuição física pode variar sua forma de atuar em função do mercado. Assim, temos distribuição física para o mercado de clientes finais, distribuição física para mercados de indústria e distribuição física para mercado de intermediários. Acompanhe comigo cada um desses processos. Os clientes finais são aqueles que usam o produto para satisfazer suas necessidades. Geralmente, adquirem pequenas quantidades e são em grande número. Os consumidores industriais são aqueles que compram para produzir novos produtos. Geralmente adquirem grandes quantidades e são em menor número. Os intermediários são aqueles que compram em grandes quantidades e distribuem para os consumidores finais e ou industriais e são em pequeno número. Os intermediários não consomem o produto, mas oferecem os produtos para revenda aos intermediários, às indústrias e aos consumidores finais. Para continuar a falar sobre a distribuição física, devemos introduzir o conceito de canais de distribuição. Acompanhe no slide a seguir. Um canal de distribuição corresponde a um conjunto de organizações que participam do fluxo de produtos, desde o fornecedor da indústria, passando pela própria indústria que produz, que é o cliente final. Os canais de distribuição são usualmente formados por atacadistas, varejistas, revendedores, distribuidores e outros. Dessa forma, uma organização pode entregar seus produtos diretamente aos seus clientes. Canal de distribuição 1. Pode vender para uma ou mais lojas de varejo, e essas vendem para o usuário final. Canal de distribuição 2. E ainda, as organizações podem vender para atacadistas que vendem para lojas varejistas, que por fim vendem para os clientes finais do produto. Canal de distribuição 3. A logística, para ser realizada, gera diversos custos. Para que possamos fazer uma análise desses custos, eles podem ser divididos em custos das atividades de transporte, custos de estoque e custos de processamento do pedido. O que buscamos na logística não é somente minimizar o custo de transporte, ou de estoque, ou de processamento de pedido, mas sim minimizar a soma dos três custos. Invariavelmente, os custos de transporte e estoques se comportam de maneira inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. Conforme apresentado no slide, a organização deve sempre buscar a minimização do custo global de logística que atende ao nível de serviço contratado pelo cliente. Dessa forma, a organização deve trabalhar para buscar o equilíbrio de custos. Para tal, várias análises de custo podem e devem ser feitas e analisadas. Como podemos verificar no slide, invariavelmente, os custos de transporte e estoque se comportam de maneira inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. No gráfico, o eixo vertical representa os custos e o ciclo e o eixo horizontal representa a quantidade em estoque, número de armazéns. Existem 4 curvas de custo representadas: custo de transporte, custo de estoque, custo de processamento do pedido e custo global. A curva de custo de processamento do pedido está representada no gráfico porque compõe o custo global. No entanto, o valor do processamento de pedido, frente ao custo de transporte e ao custo de estoque, pode ser considerado zero. Analisando as duas curvas mais relevantes, transporte e estoque, note que à medida que cresce o número de armazéns, existe tendência a utilizar transportes ponto a ponto da fábrica para o armazém, para valer-se de modais de transporte que transportam maior volume de carga, com tendência natural à diminuição do frete. Assim, a curva de custo de transporte tende a reduzir os custos. Em contrapartida, com o aumento dos armazéns, há uma tendência a aumentar a quantidade em estoque, pois o estoque está distribuído geograficamente. Com o aumento de armazéns e com o aumento da quantidade em estoque, a curva de custo de estoque tende a aumentar os custos. Como o custo global é a soma dos 3 custos, precisamos procurar um menor custo global.
O menor custo global não é o menor custo de transporte, nem o menor custo de estoque, e sim, usualmente, quando as duas curvas de custo se encontram. Hoje em dia, as empresas já conhecem a logística como uma das principais áreas do negócio, formada por uma cadeia de atividades gerenciais e operacionais que devem funcionar em perfeito alinhamento para permitir que o negócio conquiste um lugar de destaque no mercado e atenda aos seus clientes, inclusive no ambiente público. Contudo, para chegar a esse patamar, é fundamental a implementação de um processo integral de planejamento logístico, com base em ações como estabelecer objetivos, ajustar variáveis, desenvolver e reunir os recursos adequados, sejam eles humanos ou tecnológicos. Avaliar constantemente os resultados alcançados. O planejamento da logística, baseado no nível de serviço, visa definir os modais de transportes a serem utilizados, os roteiros a serem cumpridos, os níveis de estoque, os modelos, os tamanhos e a quantidade de armazéns e a localização física das instalações, fábricas, armazéns e garagens. O planejamento da logística deve ainda buscar 3 objetivos: a redução de custos, a redução de investimentos e as melhorias de serviço. Bom, para qualquer planejamento logístico é fundamental o conhecimento de algumas informações. Dentre elas citamos o nível de serviço oferecido, a demanda real e a demanda projetada. A localização dos possíveis fornecedores, as facilidades logísticas, sobretudo os modais de transportes, a facilidade de contratação de mão de obra capacitada local, a infraestrutura de energia, os pré-requisitos ambientais, os benefícios governamentais e a segurança das instalações de carga. Dessa forma, o profissional de logística deve realizar 3 tipos de planejamento. Cada tipo é definido em função do horizonte de planejamento. Assim, temos os seguintes tipos de planejamento logístico: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico é de longo prazo, porém não existe um consenso entre os autores do que seja longo prazo. Alguns definem longo prazo como sendo maior que 1 ano, outros definem como maior que 5 anos. Assim, adotaremos o conceito de planejamento estratégico como maior que 5 anos. O planejamento tático é aquele que ocorre em um horizonte máximo de 1 ano. Normalmente, acompanha o orçamento anual das organizações. O planejamento operacional é o dia a dia das organizações, com um horizonte máximo e 1 semana a 2, no máximo 2 semanas. Esses 3 níveis de planejamento devem ser aplicados a 3 dimensões da logística: a localização, a manutenção de estoque e o transporte. Para cada uma dessas dimensões, alguns tópicos devem ser analisados na hora do planejamento. Acompanhem comigo. Na localização, devemos nos preocupar com as seguintes decisões a serem tomadas: número, dimensões e localização das instalações, bem como a alocação de armazéns para atender a certas áreas. Também é possível definir as garagens dos veículos de transporte e os pontos de transbordos das mercadorias, caso seja uma definição. Além disso, é possível, pela ótica da logística, definir quais são os fornecedores em melhor condição logística para atender ao suprimento da fábrica e definir a melhor localização da própria fábrica. Uma vez definidas as instalações logísticas, podemos alocar quais pontos de demanda serão atendidos por quais armazéns e definir zonas de atuação para cada um deles. No transporte, devemos tomar as seguintes decisões: a escolha do modal, meio de transporte, a escolha das rotas, roteirização e o tipo de embarque. A terceira decisão diz respeito à definição do tipo de embarque, que podem ser totais ou fracionados. Os embarques totais ocorrem quando o veículo transportador é ocupado somente por cargas de um cliente. Outra opção é carregar o veículo de transporte com cargas de diversos clientes, fracionadas, consolidando para a viagem e a operação ferroviária. Nas decisões referentes à manutenção de estoques, destacamos o nível de estoque e a distribuição do estoque. Tendo as definições de localização, das facilidades, dos modais de transportes e do tipo de embarque, podemos estudar o nível de estoque que pretendemos operar. Vale ressaltar que as diversas decisões devem ser tomadas simultaneamente, pois cada uma delas gera influência nas demais, não havendo uma ordem certa para o planejamento. Ressaltamos que as decisões são razoavelmente complexas,
Apesar das inúmeras ferramentas de pesquisa operacional e computação para apoiar a tomada de decisão na logística. Assim, apesar do uso intensivo de ferramentas de computadores e a experiência dos tomadores de decisão é muito importante e deve ser ouvida. Para entender melhor essas orientações, leiam os exemplares, os exemplos do caderno didático nas páginas 47 e 48. Prezados estudantes, nessa aula vimos que as atividades da logística podem ser definidas como de planejamento e de apoio operacional, e que a logística se divide em dois processos, a administração de materiais e distribuição física. Ambos se valem das diversas atividades da logística para serem realizados. Estudamos também que a logística, para ser realizada, gera diversos custos, e o que queremos na logística não é somente minimizar o custo de transporte, ou de estoque, ou de processamento de pedidos, mas sim minimizar a soma dos três custos. Buscamos sempre minimizar o custo global e o total de logística. Hoje ficamos por aqui, estude um caderno didático e participe dos fóruns de discussão. Tenha uma excelente semana, um grande abraço, paz e bem.